E hoje, nada mais, nada menos do que uma pessoa que eu admiro demais, uma empresária, uma jovem empresária e especialista em leilões, a Isabela Teraki, aceitou, topou entrar aqui nessa live num domingo à noite para bater um papo e contar para vocês por que é que ela transformou a comunicação. Oi, Oi, Isa! oi, oi! Você tá me ouvindo bem, Cida? Muito bem, e você? Tá me ouvindo bem Tudo também? certo. Deixa eu aumentar aqui o som. Bom, Isso, não agora precisa foi. nem dizer que eu sempre começo a nossa live assim. Eu adoro receber você aqui. E eu Obrigada por esse adoro estar bate-papo. aqui. Imagina, Ai. Cida, sempre é um prazer. Isa, essa semana foi intensa. Nós trabalhamos com uma ideia de mexer com todo mundo com o propósito de comunicação e carreira, ou seja, quer transformar a sua carreira, melhore a sua comunicação. O que você acha disso? Vamos compartilhar sua história. Vamos lá, calma aí. Antes de começar eu respondendo qualquer coisa, Cida, eu vou pedir para minha audiência, que eu já estou vendo que ela está entrando aqui, para ela encaminhar essa live para mais 10 pessoas. Por que 10 pessoas? Porque a gente vai chegar com mais pessoas e é um tema que eu normalmente não abordo no meu Instagram. Se você veio do Instagram da Cida, muito prazer, eu me chamo Isabela Ferati. Mas se você é da minha audiência, manda esses 10 aviões, fica aqui embaixo. É só você clicar, seleciona 10 pessoas, porque eu falo sobre o bastidor e eu não comento. E as pessoas elas gostam de ver o palco da pessoa, mas elas não gostam muito de enxergar o bastidor. Só que é Não o bastidor sabem que existe, né? não sabe que existe. E hoje nós vamos falar sobre aquela coisa que todo mundo vê no palco, acha que é fácil de fazer. Exemplo, todo mundo fala assim: ah, Isabela, gravar vídeo é dom. Ah, Isabela, falar bem é dom. E é justamente isso que eu quero falar, mostrando o que aconteceu comigo. E aí você chegou me perguntando sobre comunicação, transformou a minha Transforma. carreira, né? Transforma a carreira. Primeiro, assim, transformou a minha. Então, se transformou a minha, eu acredito que pode transformar de outras pessoas também. Com E no meu certeza. caso, foi muito peculiar, porque eu não só melhorei na carreira, Cida. Quando eu melhorei em casa, ao aprender a me comunicar melhor, eu consegui expressar melhor e ser mais compreendida em casa, no trabalho, tendo mais reconhecimento. Então, tudo mudou. Não existe assim, ah, comunicação é o quê? Só carreira? Na minha opinião, não. A comunicação é o todo É a que vida, é né? é a Uhum. vida. E aí isso que faz a grande diferença. Mas com certeza, Cida, falar a comunicação com você em específico, tem um divisor de águas na minha vida. Algumas pessoas que já possam ter assistido lives com a gente já sabem. Para mim tem a divisão clara, gente. E assim, não é porque a Cida tá aqui, eu falo em qualquer momento. Se você estiver no offline Querida. comigo, você vai ouvir eu falando isso. Existem dois momentos da minha comunicação. E existe um momento que eu não sabia me expressar, que eu morria de medo de uma câmera, que eu achava que isso não pertencia a mim, que eu achava que eu vivia do bastidor. E tem um outro momento que eu estou aqui falando com vocês através de um vídeo, que eu estou aqui tendo já mais de 100 mil seguidores, enfim, conseguindo me comunicar e passar mensagem. E isso não aconteceu do acaso. A grande responsável de eu conseguir fazer o ponto A para o ponto B foi a Cida. Então, Ah, toda vez que querida. ela me pede, vamos fazer qualquer coisa, Cida. Pois é, que é muito inspirador. Você fez um depoimento e agora com outros alunos também contando um pouco da tua trajetória e é inspirador porque muita gente, Isa, e você sabe disso, não põe fé nenhuma na sua capacidade de se expressar. E agora, antes de nós entrarmos na live, nós batendo um papinho rápido, eu falei, olha, se tem alguma coisa que me motiva muito a estar no online, é mostrar que sim, é possível, independente do tamanho da tua trava, independente do medo que você tenha de falar, ou quanto você acha que você é um caso sem solução. Durante o workshop, várias pessoas dizem, ai, Cida, olha, não adianta, eu sou um caso sem solução. Imagina, não existe isso. Quando a gente pensa em comunicação, não existe isso. O que existe é falta de conhecimento das técnicas apropriadas para melhorar a comunicação. E aqui, Isa, a gente pode falar sobre a tua trajetória, porque você já era uma empresária, você vem de um histórico aí de ser muito empreendedora,
Mas você era uma empreendedora no bastidor. Você ficava sempre para trás da câmera. Conta um pouquinho como é que foi essa Bom, mudança toda. então vamos lá, gente. Para vocês que não me conhecem, ou até mesmo da minha audiência, eu trabalho com leilão há mais de 10 anos. Para ser sincera, eu tenho 28 anos hoje, metade da minha vida foi com base no leilão, mas teve um período da minha vida que eu fui fazer concurso de cartório. E nesse momento que eu fui fazer concurso de cartório, para quem não sabe, são 3 fases. É a fase objetiva, então você responde, né? Você responde A, B, C, D e E. A segunda, que é discursiva, então você está escrevendo. E a terceira, acreditem, é A oral. E oral. aí, eu passei. E a terceira é a última, né? Já das fases. Nesse caso, eu já tinha passado da primeira, da segunda, e eu estava na terceira fase. E eu tinha um medo muito grande. Porque se eu passei na primeira e na segunda, eu tinha repertório. Eu já sabia que eu tinha conhecimento. O problema estava em formular isso da forma adequada para eu ser compreendida para os outros e eu conseguir receber uma nota. Foi esse momento que eu conheci a Cida, só para vocês entenderem. E eu nunca pensei que eu fosse gravar um vídeo, eu nunca pensei que eu fosse atingir tantas pessoas, de forma alguma. Eu era do bastidor e eu falava assim, e era a minha grande desculpa. Talvez essa seja a sua grande desculpa também. Falei assim, não, comunicação, pra Nem quê? pensar, para quê? Eu não É. preciso, pra quê? Eu sou do bastidor, eu não Mas preciso disso. Isa, até tem um detalhe que você me lembrou aí. Quem te levou no consultório foi o teu namorado. Foi o meu. Gente, olha só como que Querido, olha tava. só que namorado maravilhoso. Ele falou assim: a Isa precisa melhorar a comunicação Não, para passar só na que aí prova. Só que não era só na prova, tá? Vamos lá. Aí ele estava sofrendo em casa também, porque ele falava assim, pô, gente, pra vocês entenderem, eu falava muito rápido. Eu ainda estou acelerada, mas eu falava muito Ah, mas nem se rápido. compara. Não, nem se compare. Eu engolia a palavra, gente. E aí, você está falando comigo, você não entende o que eu estou querendo falar. Eu não entendia, né? Agora você entende. Você não entendia o Uhum. que eu queria falar, porque simplesmente eu atropelava as coisas e eu dava a seguinte desculpa. Ah, não, é porque eu penso muito rápido. Nossa, eu não sei se você ouve isso, Cida, mas eu dava Todo essa dia, desculpa para todo mim santo mesma. dia. Ou seja, não está nem aí se o outro vai entender ou não e diz, ah, meu pensamento é rápido. Não, é a falta de Exatamente. atenção com o outro. Total. Calma aí. Gente, vocês que estão assistindo, vocês já deram alguma dessas desculpas? Comentem aqui pra gente ver se você já deu essa desculpa. Se É, eu utilizei na minha. Se você é do bastidor, ou não precisa então aprender, né? Porque eu sou do bastidor, nem preciso estar numa câmera. Ou você já parou para pensar assim, será que eu falo rápido demais? Será que eu sou compreendida? Porque eu não era compreendida. Eu não sei você. Mas eu chegava numa mesa, gente, eu não era compreendida. numa Assim, reunião, uma precisando dar reunião, total. orientações, né? E quando É. você está numa reunião para apresentação de um projeto, para qualquer coisa que você queira, na verdade, todos os momentos, Cida, quando a gente liga uma câmera, quando a gente. Qualquer coisa, a gente está vendendo uma ideia qual seja. E aí, aqui, a gente tem que entender que é a comunicação que vai nos levar para o ponto A para o ponto B para a gente conseguir convencer o outro. Só que não é uma Sim, comunicação do jeito que a gente está querendo falar. Eu vi uma coisa do. Eu gosto muito do Robert Kiyosaki, que é do Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que foi ele que falou isso, que ele dava o livro para as pessoas mais novas lerem para ver se elas entendiam o que estava escrito. E naquilo lá, sim. qual foi o meu insight? Quando eu estou falando, eu tenho que entender qual que é o público que eu estou falando. Por exemplo, falar com pessoas que estão falando de leilão é uma coisa. O leilão, já conhecem tudo. Os leigos são outros. Quando está querendo falar de comunicação, é completamente outra. Então, a gente tem que saber muito com quem que nós estamos falando para conseguir ser compreendidos. Porque não adianta a gente só querer abrir a boca e falar. É uma coisa normal É, falar. Só que a gente tem que é. entender com quem, né, E que tem uma sequência de começo, meio e fim. Uma das coisas que, dentro da perspectiva de quem fala muito rápido ou que vai atropelando as ideias, é não ter essa relação de introduzir um assunto, como dizem, colocar todo mundo no mesmo ponto para que, a partir dali, todo mundo vá na mesma direção. E a comunicação ela se torna super travada se a pessoa que está te ouvindo não conseguiu entender o começo, porque daí como é que vai para frente? Eu acho que esse era um ponto. E aí a velocidade também mostra muito.
essa sensação de que o outro está junto, está correndo junto. Só que não, já ficou no meio do caminho, já ficou lá, assim, tentando dizer, meu Deus, como a Isa fala rápido. Não entendi É, nada, não velho. entendi nada. Ah, dá para repetir, e além de que é o retrabalho, de ter que repetir. Mas veja, voltando à questão da tua prova oral, é bem interessante porque lá no consultório eu sempre recebo profissionais que estão nessa situação de prova oral e com um nível de tensão muito grande, porque eu lembro que você acordava de madrugada para estudar, então tinha tudo super na cabeça, decorado, porque tem muita coisa que tem que decorar na tua área, não tem? Imagina, Cida, a gente tem até técnica de memorização para conseguir memorizar qual que é o artigo tal, como que ele fala. Só que nada adianta ter essa técnica de memorização se eu chegar no momento que eu estou respondendo essa pergunta e eu não souber Parecia um formalizar a robô. introdução e parecer um robô. E eu tinha É. muito isso, de parecer um robô. Então, acho que foram assim, alguns pontos. Isso que eu falava muito rápido, eu engolia palavras. E outra coisa também é porque a minha voz, ela era muito fina. Então, a minha voz, ela não passava uma credibilidade. E lógico É que falar de mesmo, né? voz Você é uma veja, coisa eu trabalhei tanto a tua voz, já nem tenho mais esse referencial. ótima, Cida. É. Ela era muito mais fina. E tudo isso para a gente falar assim, ah, mas será que vale a pena a gente aprender isso? Transforma a nossa comunicação. A gente, aquela conversa que eu falei de você defender uma ideia em momentos casuais, até mesmo que seja, você começa a sentir, nossa, mas eu estou sendo ouvido, nossa, mas eu estou sendo compreendido, nossa, mas eu estou sabendo vender essa ideia. Tudo isso faz parte. E é óbvio que quando você chega aí no momento do trabalho, você também começa a receber essa contribuição. Porque Sim. até eu falei com você isso antes da gente entrar na live, e realmente eu acho que é uma verdade. Como a gente já nasce, a gente já está falando. A gente acha que isso aqui, o jeito que a gente fala é normal. É isso que Tá tem no para hoje. automático, né? É no Tá assim, automático. dentro do Não é automático. assim. Não é o É, que com tem para hoje. certeza. É o que É. a gente pode fazer para melhorar. E com certeza absoluta, Cida, eu tenho a certeza do quanto transformou. Eu não gravava um vídeo quando eu cheguei até você. E nem pensava É, em gravar, né? é. Até outra coisa. Quando a gente fala da comunicação, eu acho que as nossas possibilidades elas se expandem. Porque você não sente o medo mais, que às vezes o medo é a tua trava de fazer. E quando você tira o É. medo, ou não é nem o medo, porque medo a gente sente mesmo e a gente vai com medo mesmo. Mas Domina, né? Se entende que domina ele é isso. normal, que ele tá dentro do contexto. Você vai com ele mesmo assim, eu acho que esse que é o Exatamente. ponto, né? Você vai Você sabe, lidando com as situações. você me ensinou uma coisa quando eu tive que fazer uma palestra, foi a palestra do TEDx. Gente, até estou passando muito rápido a minha história, depois você vai me conduzindo, tá? Mas teve É, um não, momento tá ótimo. que eu fiz uma palestra, felizmente, para o TEDx. Quem não conhece, o TEDx é um dos grandes de palestras do mundo, assim. E eu tive a honra de fazer o primeiro de leilão do Brasil. Quando eu estava indo, eu falei, Cida, você pode me ajudar? Aí eu passei, né, eu repassei minha palestra com ela e eu estava com um papelzinho, gente. E aí eu lia aquela Ela tinha palestra decorado tudo. como se eu tivesse decorado aquela lei que eu estava falando para vocês. Eu tinha É. decorado tudo para falar. Só que o que acontece? Quando você decora um negócio, aquilo lá não sai do teu coração. E quando não sai do teu coração, não é você. Então, se você hoje está ouvindo e quer impactar a vida do outro, não adianta o negócio estar decorado. Se o negócio estiver decorado, você não vai passar a emoção, a energia que precisa. Que Então, bom, hoje, né? Você falar isso porque naquele dia eu falei, mas você decorou? de nada. Não, não totalmente. A Isa decorou esse negócio. Não, é total. Lógico que tinha decorado. Não, e tava com a folhinha. E pra rasgar a folha, gente, E que aquela era assim, uma dificuldade. tábua de salvação. Imagina largar isso, Cida. Você está pedindo para eu não falar esse texto. Só que aí É. que tá. O conteúdo tá dentro da gente. Todo mundo aqui tem alguma coisa que tem para ajudar a outra pessoa na comunicação. Seja no dia a dia, seja no trabalho, seja até mesmo nas redes sociais. Você tem alguma mensagem para passar que é só sua. Só que se Que vai você ensinar alguém a fazer alguma coisa, né?
com certeza. Tal. Só que se você não tiver esse impulso de fazer, você vai ficar com isso guardado para você. E você nunca vai ajudar a vida do outro. E eu, particularmente, Sim. acho que quando a gente faz, não só por nós, mas pelas pessoas, por ajudar as pessoas, que foi o que aconteceu comigo, eu comecei nas redes sociais como uma mera brincadeira e eu tinha vergonha de aparecer no Instagram. Então eu comecei na rede social vizinha, que eu não vou falar o nome para não baixar o engajamento, mas a rede social vizinha, e meu terceiro vídeo viralizou. E quando meu terceiro vídeo viralizou, Cida, aquilo lá deu uma chave. Não que precisa ser no seu terceiro vídeo, às vezes pode ser meses e aí vai viralizar. Sim, Tudo bem, sim. cada um tem o seu tempo. Mas quando viralizou e eu toquei na vida de uma pessoa e essa pessoa veio falar comigo, eu falava, nossa, eu não posso deixar de fazer isso. Mas não é por conta só do conteúdo, é porque você tem realmente uma coisinha dentro de você que você pode ajudar o outro. E quando você descobre essa, eu acho que essa sensação de você conseguir ajudar ao outro com o seu conhecimento, muda tudo e você não para mais de fazer o que Ah, tem. muda tudo mesmo. Muda, e isso você está falando do vídeo, que é uma coisa incrível, e que o vídeo te dá a possibilidade de levar tua mensagem para qualquer, qualquer nível, ou seja, não tem espaço físico ali, né? Agora, isso também acontece numa reunião, quando você tem que expor uma opinião e você deixa de expor uma ideia porque você não acredita muito naquilo que você vai falar, e de repente é a ideia que vai resolver a vida de todo mundo, ou vai mudar o rumo de um projeto. E é isso, ter algo a dizer é tão importante que faz com que a nossa vida tenha sentido. Se você estabelece a relação entre a ação e a fala, você se torna uma pessoa muito coerente, porque aquilo que você faz, aquilo que você sabe, você é capaz de expressar na medida certa. E é essa capacidade de expressar que é a, a digamos, a mudança da chave, porque a comunicação é uma competência que requer muitas habilidades. Veja só aqui, falando sobre a realidade da Isa, ela foi fazer uma preparação para uma prova oral e porque falava muito rápido. Dessa atividade, ela percebeu, ela nem sabia muito disso, mas aí eu contei para ela que a voz dela era muito fininha. A Isa tem 28 anos, ela era uma menina, mas super estudiosa, bem nerd, né, Isa? Não, e outra coisa, gente, eu vou contar mais uma coisa para vocês. Eu faço. No começo era difícil, porque eu faço exercício de voz agora todos os dias, tá? Aí se não Lógico, fizer, eu sei que eu tô aí se eu não aqui, eu sei fizer. que você está fazendo aí. Só que já virou tão automático, gente, porque é uma coisa que quando você incorpora na sua rotina e você vê a diferença. Hoje, eu começo Ah, meu dia, muita. eu tenho uma voz. Quando eu começo a fazer o aquecimento de voz, ou seja, eu estou cuidando da minha voz, é isso, eu estou cuidando da minha voz para começar a falar, ela se transforma em, assim, gente, 5 minutos, 10 minutos, que se você fizer com concentração, com atenção, você muda ela. E pode parecer muita gente que fala assim, não, que é isso? Muda. É lógico que você não vai mudar em 5, 10 minutos. Não, eu não levei 5, 10 minutos para aprender o que eu precisava mudar. Mas Sim. quando você A tem a prática é muito fácil de fazer, né? É certeza, muito fácil. então Mas é uma você prática tão evolui. fácil, porque a prega vocal, ela tem 2 centímetros, é um músculo, veja, assim, no homem 2 centímetros, nas mulheres ainda um pouquinho menos, 1,7, veja, é muito pequeno, mas de repente você se vê ali fazendo um exercício que tem um efeito poderoso em poucos minutos. E aí tem gente que diz assim, ah, exercício de voz, mas é preciso fazer o exercício certo. Hoje mesmo, o Vinícius, que você conhece, que Uhum. trabalhou bastante comigo, meu videomaker, ele ficou sem voz a semana passada, resolveu gravar um vídeo contando da voz dele com Covid e ele ficou sem voz, estava péssimo, coitado. Aí ele gravou um vídeo, até quero ver, ele postou aqui o antes e o depois dele. Você sabe que isso me inspira muito, porque eu trabalho com comunicação e nas redes sociais a comunicação ela está por todos os lados. A gente vê pessoas falando de oratória, pessoas falando da comunicação pelo viés da psicologia. E, claro, a comunicação ela pode ter várias
perspectivas diferentes. E a minha área é muito de treinamento, parte técnica, como que a gente consegue trabalhar a preparação profissional. Dentro da área da fonoaudiologia, existem coisas muito específicas e muito poderosas para melhorar a comunicação, que é bem o bastidor que enche de empoderamento, que dá empoderamento para a fala, que é a clareza na voz, ter uma boa voz. Você não vai falar uma coisinha com uma vozinha fina, você tem que chegar podendo, né? Você vai vender a ideia de leilão falando com a voz de queridinha? Não dá, né, Isa? Não passa nem credibilidade. Não importa o quanto É, você sabe, você também tem que parecer ter o claro. conteúdo. Porque A as pessoas dicção é brasileiras super vão te julgar. importante. Aham, exatamente. Então, a Fale, Isa, dicção é te muito importante. atropelei. Não, imagina. Não, a dicção é muito importante. Tanto é que foi outra coisa que eu trabalhei, mas eu acho que as pessoas, no primeiro momento, elas vão te julgar. E outro aspecto bem importante é a capacidade de organizar o assunto, ou seja, você ter a boa voz, a boa dicção, a organização da fala e associar a isso uma boa expressão corporal, isso veste a tua mensagem com muita credibilidade. Falar bem é isso, é ter o domínio de si mesmo, é ter o controle técnico que te leve a falar com clareza em todas as situações. Não adianta só pensar que você vai falar bem só no momento que você está na frente da câmera. Não, tem muita gente que acha que precisa aprender a falar em público. Para você aprender a falar em público ou no vídeo, trate de falar bem sempre. É ou não é, Isa? Com certeza. Eu vou te falar, Cida, no meu primeiro vídeo, eu levei muito tempo para gravá-lo. Levei muito tempo mesmo. E aí eu coloquei uma meta para mim, que no mínimo eu ia gravar 20 minutos durante um ano. Já completou esse um ano agora, mas eu ia gravar no mínimo 20 minutos todos os dias, durante um ano. E Que qual que legal, né? Isso é um grande aprendizado. Nossa, a virada de chave é que às vezes a gente quer criar uma persona aqui quando a gente olha para a câmera, só que essa persona não conecta, porque você não é essa persona que você está querendo ser. E na é. verdade, o que você precisa é ser você mesmo, passar a mensagem, só que como nós temos muito também o medo do julgamento, tanto dos outros quanto nós, porque quando a gente está aqui, por exemplo, eu estou falando com você, mas eu estou me vendo aqui embaixo. Eu posso estar me julgando ou não. E o que É, acontece? Quando você está assim, você te diminui, às vezes, você não deixa ter o tempo de aprender, de crescer e você não se de permite ser você mesma, né? ser você mesmo, É porque isso você acha, mesmo. não, eu tenho que ser como fulano de tal. Eu acho que é muito importante ter bons mentores, inclusive estava até lendo esse livro que é sobre mentoria, e realmente Ah, eu valorizo muito os mentores, Cida, mas a gente tem com que pegar aquela certeza. coisinha que é nossa e trazer à tona, e não criar um personagem, tanto para um vídeo quanto para uma palestra. Sim, e é esse que é o grande ponto. E realmente essa ideia de não ser um personagem pode parecer um detalhezinho ou uma coisa simples, mas é realmente a proposta para quem quer mostrar autenticidade. Por quê? Nós, quando vemos alguém criando um personagem, a gente pode até gostar, puxa, como ele fala bem, mas de alguma forma passa aquela sensação de que não está ali 100%, não é verdade? Que está ali interpretando, está precisando fazer força para parecer uma coisa que não é. E como é importante ter coragem de mostrar a vulnerabilidade, aquilo que não é tão perfeito assim, o que, claro, também você pode melhorar. Tá no campo e percebendo, ó, isso daqui não tá bom desse jeito, isso aqui não tá bom desse, e vai melhorando, mas vai colocar na frente de si quem você é, não quem você gostaria de ser baseado sei lá, às vezes alguém de referência, não é? E às vezes falta só treino também, Cida, porque é normal a gente não estar preparado no começo. E Claro, até eu fico feliz que as pessoas elas falam, nossa, não estou preparada, tá tudo bem. Comece não estando preparado, mas busque o preparo. Então, o preparo, ele vem, no meu caso,
foi quando eu vi a dificuldade, e olha, eu já tinha a técnica, mas aí eu falei, como que eu vou expandir a minha técnica? Porque de nada adianta você pegar, eu acho que amanhã, inclusive, abrem as inscrições para o curso da Cida. E já vai até um Eu spoiler. já vou falar, vou te contar tudo desse curso aí, dessa turma. Porque assim, gente, ela vai te passar tudo o que você precisa. Só que ela não vai te dar resultado se você não colocar mão na massa. Tem que Se treinar, você não não for no adianta. campo de batalha. A Cida pode me passar a melhor técnica do mundo. Se eu não passasse 20 minutos todo santo dia querendo melhorar o que eu tinha, não existe milagre. Eu não Não, vou, não ela não vai existe. conseguir melhorar a minha comunicação. Não Porque eu adianta penso só ler a respeito e saber a respeito, é preciso treinar. e comunicação, gente, vocês não. Se vocês acham que comunicação é dom, então você tem esse dom. Eu vi você fazendo isso, falando isso, e eu achei muito legal. Porque o É. dom, gente, qualquer pessoa pode falar Todo bem mundo de tem, você. é. Você estava falando, né, sobre a gente nasce já nos primeiros anos, sai falando e vai o resto da vida falando. Então é uma coisa que passa a ser, digamos, automática, porque a gente não se dá conta da forma como fala, os problemas que tem e também os pontos positivos na própria comunicação. Mas quando você decide fazer uma atividade que exige uma comunicação muito boa, você pode melhorar nos detalhes. E você sabe, no meu consultório, o meu dia a dia é com comunicação profissional e eu acho incrível porque é um desafio para mim. Às vezes a pessoa já chega lá falando super bem, mas ela quer falar ainda melhor porque ela tem bem isso, tem uma palestra, um TED, uma palestra lá não sei aonde e precisa falar muito, muito bem. E eu penso que nos detalhes é que cada um pode sempre melhorar um pouquinho a mais, e é muito Com legal. certeza. Não, Eu com vou te certeza. contar, Conta. fale. Não, eu ia falar o Não, seguinte, isso, e às vezes as pessoas, elas falam assim, ah, não, mas putz, eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu preciso ganhar mais dinheiro, então eu não tenho tempo para estudar comunicação agora, eu vou focar, eu falo assim, eu vou focar em, até mesmo no leilão, tá? Vou focar em aprender leilão primeiro, para depois aprender a comunicação. Só que aí que vocês estão errados, gente. Porque você, às vezes, está reclamando do quanto que você tem no final do mês, do quanto que você está conseguindo atingir com o seu conhecimento, mas pode ser, não posso afirmar isso, mas pode ser que a comunicação esteja te paralisando. Por quê? Porque você não tem uma comunicação que consiga transformar a sua carreira. Você está com uma comunicação exatamente. que está limitando a sua carreira. E quando ela está limitando, você fica só focado onde? No problema, que é no ganhar mais. Só que você não entende que, às vezes, é intangível esse ganhar mais. Quando você passa a se comunicar melhor, uma coisa mágica acontece. Contratos começam a ser fechados, você começa a impactar a vida de mais pessoas, você, se tiver um consultório, você tem Sim, tem mais. mais oportunidade, conversa, né, melhor, as pessoas te ouvem melhor, é bem isso, Isa. É. A Porque Lua está qualquer colocando aqui que nunca é prioridade até que precisa e não sabe se comunicar. Até que chega, meu Deus do céu, eu tenho o projeto da minha vida para apresentar e eu não sei fazer isso. Tarde, poderia ter foi se o que aconteceu preparado com comigo tempo. ainda, né? Não, mas ali foi diferente, porque você tinha, depois de alguns meses, você tinha a tua prova, você foi lá e se preparou. Me Não, ó, eu preparei. vou dizer aqui uma coisa. A Isa é sensacional, porque ela é assim, ela treina, então é o perfil que eu adoro. É aberta a entender o que precisa melhorar sempre, não é? Não, às vezes manda aí algumas coisinhas assim, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, e é muito legal isso. Então, a abertura, a vontade de melhorar sempre é também um ingrediente que tem que fazer parte da trajetória de quem quer crescer profissionalmente, porque copos cheios transbordam. E quanto mais a gente se coloca nesse movimento de melhorar, de entender o momento, o que você precisa fazer. Então, por exemplo, a Isa, com o conhecimento dela de leilões, tem cabimento, ela está num cartório. Não tem jeito. Não, Não, levou a vida eu para outro lado, aliás, né?
É, totalmente. Não, eu até faço coisa no cartório, mas aí é registro de imóveis. Você registra o imóvel que você comprou no leilão. Aí, Sim, mas não, assim, nada a ver. você como concursada, tudo bem, eu acho que é que você não tinha esse perfil, você tinha já um perfil, e eu sempre falei, você vai gravar vídeo. Aquela assim, queira ou não queira, você vai. Não, isso é uma coisa que eu até estava lembrando aqui, você estava falando, e eu lembrei de uma cena, Cida, quando eu estava gravando. Não foi o meu primeiro vídeo, mas foi na minha primeira semana. Porque aí eu não queria que ninguém me interrompesse. E eu colocava o videozinho lá e eu só lembrava de você. E eu falava, gente, calma aí. E eu olhava para a câmera e eu tinha um pavor. Tanto é que hoje, todas as minhas câmeras elas têm nomes diferentes, para você ter uma ideia. Ah, Hoje eu é? falo, hoje eu falo É. com a minha câmera. Hoje eu não é Ah, mais um conhecido para mim. Mas aquele momento eu fico lembrando tanto, Cida. E, só que você. E uma coisinha que vinha sempre na minha cabeça quando eu queria desistir. Você sempre falava assim: não, você vai gravar vídeo, Isabela. Quando você me falava, você vai gravar vídeo, Isabela, eu ficava lembrando de você falando: então eu vou gravar vídeo. a Cida, já que a Cida acredita, eu vou. E é Eu verdade. vou. Eu realmente, eu não sei, eu acho que talvez assim pelo tempo trabalhando e preparando profissionais, a gente sabe quem vai ter facilidade para fazer e não que não tivesse dificuldade. Você tinha a tua dificuldade e respeitou a dificuldade, foi treinando, treinando e ficou sensacional. Eu fico muito orgulhosa de te ver cada vez que você passa no meu feed. Aí eu adoro porque eu vou vendo, né, você toda engajada, e eu tenho certeza que você está impactando e melhorando a vida de muita gente. Quem aí é da tua audiência pode contar. A Isa está mexendo com vocês ou Conta não? aí, Então, ó, né? gente. Ó, vão falar qualquer coisa, vocês vão responder aqui, ó. Isso mesmo. Só Quero saber se vocês já estão fazendo leilão aí ou não estão. Já estão participando de leilões ou não. Isso é muito legal. Eu, outro dia, conversando com um cliente meu que é médico, ele falou, mas Cida, você já tem, assim, teu dia a dia tão corrido, por que que você está no, no online? Por propósito mesmo, porque realmente eu acredito, e é tão gostoso isso, de ver as pessoas... Aí, olha que legal, já tem gente entrando lá no grupo. É tão gostoso ver as pessoas se transformando e assim, alunos que vão se tornando parte de uma corrente do bem, de gente que quer levar essa mensagem. Semana passada, eu fiquei tão feliz, uma aluna minha do grupo passado, ela é expert em pudim. Pudim sem furinho, sabe o que é isso? Ah, meu Deus do céu! Assim, minha mãe, que já é falecida, ela falava assim que um pudim para ser bom, ele não podia ter furinho. E ela ensina a fazer pudim sem furinho. Ela é demais. E ela só ensinava, mas não punha a carinha dela lá e falava. Qual foi minha surpresa que de repente passa a Glendoca do pudim fazendo lá, ai, que legal. mostrando, coisa linda. Então, eu acho que esse que é o meu propósito, é possibilitar que as pessoas realizem seus projetos, seus sonhos e que mais ainda acreditem que é possível colocar tudo aqui, ou seja, falar com tranquilidade, sem sentir a trava de julgamento, ai, não posso, ai, tá horrível, nada disso. Colocar essa régua lá em cima e sair atrás, se inspirar na Isa, que é maravilhosa, que vai, que fala, que faz aí toda. Eu estava vendo, você fez uns stories tão bonitinhos, né? Falando, eu vou falar com a Cida e tal. Aí entrou logo depois do meu, e eu lá no meio do jardim, hoje toda zen, toda no meio dos passarinhos. Pois é, eu vou conversar com a Isa e tal. Você veja como é legal isso, a gente pensar que para a gente poder comunicar alguma coisa, a gente não precisa criar realmente um personagem, tentar ser algo que a gente não é. E deixar que flua, né? Cada um do seu jeito, com Com o certeza. seu jeitão. E quem Mas me eu dei conhece risada. pessoalmente sabe que eu sou assim, né? Quem me conhece É. pessoalmente sabe que eu sou assim, explosiva. Eu falo meu oi, oi, oi mesmo. É, E não, é bem aí, legal. E aí eu toda tranquilona, lá. Olá, pessoal.
Mas é isso aí. Hoje, Você falou em viralizar um vídeo. Você sabe que eu acabei até tirando um vídeo meu que chegou a 689 mil pessoas assistindo, que era sobre eu quero mudar minha voz. Eu falei, não, não é possível. Todo mundo quer mudar a voz. Como é que pode isso assim? E as pessoas falavam muito mal da própria voz. Ah, porque minha voz é ridícula, ah, minha voz é isso, minha voz é aquilo. Eu falei, não, a gente tem que mudar essa história aí, porque não é possível tanta gente querer mudar algo que é tão maravilhoso, ter a capacidade de usar a voz e falar muito bem, é ou não é? E isso com tudo é certeza. por não querer, é, assim, basicamente entender a voz que tem, né? E Eu ter acho que voz é poder. é você saber utilizar, porque assim, Cida, quando eu ouvi a primeira vez que eu ouvi de fato a minha voz, me causou uma estranheza. Só que, como tudo, você vai se acostumando. E você tem que aprender que essa é a voz que você tem. É óbvio que você vai melhorá-la, mas você tem que cuidar bem dela. Então, se você utiliza ela tanto, você tem que cuidar bem dela. E quando você cuida bem dela, é quando você faz assistimento de voz, é quando você sabe as pausas que você tem que fazer. Às vezes, a melhor coisa é fazer uma pausa no meio de uma live. Sim, exatamente. E aí você consegue usar isso a seu favor. Então, É o recurso. recurso. E mais do que isso, se das pessoas elas têm que começar a ter compaixão pela voz dela. Porque Sim, essa respeito, voz respeito e dela, compaixão. Bem exatamente. isso. Então, você que está ouvindo sua voz, eu também achei minha voz horrível na primeira vez que eu ouvi ela. E assim, não é que, ai, eu não escutava minha voz. Não. Quando eu gravei um conteúdo e me assisti, a primeira coisa que eu fiz foi me julgar de A a Z. Eu só me julgava. Ai, porque meu Mas aí cabelo tá assim, até a minha voz tá assim, aqui não sei o quê. Isso aí daí você não só se julgou mal, né? E isso que é interessante. Então, ó, você que está aqui assistindo e diz, ah, eu odeio minha voz, eu detesto, faz o seguinte, grava alguma coisa e ache pelo menos dois pontos positivos. Você pode parar um tempo ali, outras coisas vão vir na tua frente, ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Ignore isso e vá atrás de dois pontos positivos. Você vai se surpreender como tem pontos que são maravilhosos, que definem quem você é, com certeza. Ainda que tenha muita coisa, por exemplo, a Isa falou que ela falava fininho e tal, mas a personalidade dela vinha com toda a clareza, alegria, todo o teu jeito de ser estava presente em qualquer tom de voz. Mas o aperfeiçoamento não significa que você vai mudar de voz. Não, você vai trazer elementos que ainda expressem mais quem você é. Então, esse é um ponto bem importante. E também deve-se considerar o seguinte, que quando nós falamos, nós estamos ouvindo a nossa voz por vibração interna. A gente ouve pelo ouvido e também pela vibração. Então, essa ressonância toda aqui faz com que a nossa voz seja tão gostosa na hora que a gente está falando, mas na hora que você vai ouvir, você diz: Meu Deus, onde é que está aquela parte que eu não estou aqui entendendo? Por isso que as pessoas tendem a não gostar da própria voz, porque não reconhecem, de modo geral, essa sensação de não ter a vibração faz com que você diga, não, essa não é minha voz. É a voz que os outros ouvem, portanto, preste atenção. exatamente. Aprenda a se ouvir, né, Isa? Exatamente. Eu quero aqui te agradecer muito por esse nosso bate-papo num domingo, agradecer para todo mundo, para a tua audiência, para a minha audiência que entraram aqui nesse domingo para fechar com chave de ouro, pensando na comunicação. E quem sentir que está com vontade, que precisa melhorar a comunicação, que quer transformar a carreira e ter a comunicação como um diferencial, não perca tempo, vai lá na bio e entra no grupo de super interessados para bater um papinho comigo já de bônus, tá Eu, bom? Muita gente já me disse assim, mas Cida, eu morro de medo de falar, eu quero fazer um trabalho individual com você. Hoje eu não tenho agenda, meu trabalho ficou muito segmentado, muito subnichado com profissionais.
E o curso, ele atende a uma coisa que é muito poderosa, que é a capacidade de crescer como o outro, ou seja, estar num grupo que as pessoas têm as mesmas dificuldades e que todo mundo se ajuda e todo mundo quer ir para o mesmo lugar. E é tão bom ver o outro melhorando e aí cada um vai se vendo e se ajudando, é maravilhoso. Então, Eu até eu acho melhor, aposto, é porque você tem o a sensação do grupo, outro e você se empolga, porque assim, uma, exatamente. você pode servir de inspiração para os outros, ou então pode servir a outra pessoa de inspiração para você ter o chacoalhão que você precisa para, ó, deixa eu resolver É aquilo que tá bem faltando em isso. mim. É bem isso. Falou, meu Deus, ele tinha aquela dificuldade, treinou e eu não treinei, tô aqui ainda, tem que dar um É, chacoalhão mesmo. por enquanto tá no Isa, individual, não tem parâmetro. Mas é isso. é Senão, ó, assim, com certeza. vamos fechar essa live, porque senão eu não paro de falar. Eu adoro esse assunto, Vamos. adoro você. Eu também. Olha, não vejo a hora que a gente possa se encontrar presencialmente aí, porque tua vida eu sei que está bem corrida, mas a gente tem que achar um tempo, né? Um Com grande certeza. beijo para você. Muito obrigada pelas tuas palavras. Eu me sinto muito feliz de ter pessoas tão especiais que fazem parte da minha vida como você, tá bom? É um Um prazer, Cida. beijo. Um Beijo. beijo, pessoal. Boa Tchau. noite. Até.